Olá, amados. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Conversa com Propósito. Vocês sabem que temos recebido aqui pessoas de várias áreas de atuação, na religião, na política, na área empresarial. E hoje estamos tendo aqui o prazer e a alegria de receber o nosso irmão Vanderlan Cardoso, que é empresário, empreendedor, ex-prefeito e senador Canedo, senador da República pelo estado de Goiás, né? E atua fortemente ali no parlamento, já por muitos anos, vem realizando um grande mandato. E temos então a alegria de recebê-lo, Vanderlan, em nosso programa Conversa com Propósito. Eu sei que vai ter um grande ganho para esse grande público que nos assiste aí, sempre, né, nos prestigiando. Então, bem-vindo ao nosso programa. Suas palavras iniciais aí. Bom, minhas palavras iniciais, bispo, é de agradecimentos. É uma responsabilidade muito grande, né, estar aqui participando com o senhor, nossa autoridade máxima aí, nosso presidente aí na Convenção do Estado de Goiás, das Assembleias de Deus, nosso pastor presidente do Campo de Campinas. Então, uma responsabilidade muito grande estar participando de um programa com a audiência qualificadíssima, né? É uma honra. Sabemos que você tem muito a contribuir, né? Porque é uma conversa que tem um propósito bom, né? De trazer boas lições, bons ensinamentos, a experiência de vida, né? A caminhada sua. Mas antes que a gente converse um pouco sobre a sua atuação no momento, a gente quer saber mais da sua origem, né? De onde veio Vanderlan, o início da sua vida. Nos fala um pouco da sua vida. Tudo tem um começo, né? Né? Tem um começo. E o meu começo não é muito começo de vida, não é diferente do que a maioria das famílias goianas, né? E brasileiras. A gente vem de uma família muito grande, né? São 5 filhos, né? 4 mulheres, só eu de homem. E nasci na cidade de Iporá. Então, nós começamos nossa vida empresarial ainda na cidade de Iporá. Olha. Né? Aos 7 para 8 anos de idade, minha primeira empresa foi uma caixa de engraxar sapatos, eu gosto de falar isso. Depois, também como feirante, tantas outras profissões que eu já passei, né? Nas horas vagas ali, minha mãe ainda fabricava salgados, fabricava bolos salgados para a gente vender nas construções, nas entregas ali naqueles comércios, ali em Iporá, na cidade de Iporá. Depois mudamos para Barra do Garça na década de 70, início da década de 70. E na década de 80 fomos para Roraima, ali para a época, bispo, interessante isso, que muitos acham que a reforma agrária começou há pouco tempo, né? E a reforma agrária ela começou na década de 70, 80, né? Na época dos militares. A verdadeira reforma agrária veio na época dos militares, né? E meu pai tinha muita vontade de ter um pequeno pedaço de terra, aqui ele não tinha condições, né? Iporá já era caro na época, né? Para quem não tinha condição. E nós fomos ali para Roraima, para a reforma agrária, né? Nós fomos para ali para iniciar. É uma vida complicadíssima, é onde hoje, bispo, acho que a nossa atuação no Senado Federal hoje ela é voltada muito para atender os pequenos produtores, nossa agricultura familiar, visando ali o pequeno produtor com esse trabalho que a gente faz, devido a essa origem também, né? Sim, você passou essa experiência, sabe que sofre o produtor. O produtor. Né? E hoje tem condições de estar ajudando esse pessoal, né? E não é, na época, eu dizia para meus amigos, eu estava com 17 anos de idade já à época, quando a gente foi para Roraima, né? Eu dizia para meus amigos que ficaram em Barra do Garça que eu fui para lá para ser fazendeiro, né? Nós íamos ser fazendeiros, meu pai ia ser fazendeiro. E, na verdade, nós fomos para lá, foi para a reforma agrária, ser um assentado do INCRA na época, né? Mais uma experiência que contribuiu muito. Tudo que vem, que Deus coloca como desafio em nossa vida, o senhor sabe disso, melhor do que a gente, venha contribuir, né? A sua fé, a sua família, começou o casamento, a fé em Cristo, como cristão que você é mesmo, começou lá para o lado de Roraima? Ou já foi em Iporá mesmo? Não foi não, viu? Na verdade, eu sou fruto de oração da minha mãe, né?
Minha mãe orava muito e pedindo a Deus aí que mostrasse o caminho, né, da verdade para a gente. Então, eu sou fruto de oração. Eu casei com a missionária Isaura em 88, lá em Roraima. Ela é roraimense, né, em 88. E por uns 7 anos do nosso casamento, nós vivemos por um milagre de Deus, né? A gente não tinha conhecimento da palavra, não tinha temor tanto de Deus como tem hoje. Então nós vivemos pela misericórdia de Deus. Então nós vivemos na conversão nossa, que foi nos anos aí de 96 para 97, vai fazer praticamente 30 anos, aí que as coisas começaram a mudar, né, na nossa vida, que começamos a encarar de outra forma, a partir do momento que nós vamos conhecer a verdadeira palavra mesmo. Né? Mas essa é uma realidade na vida de todo homem, né? O Evangelho faz toda a diferença, né? Faz. Te deu um caminho, uma luz, uma direção de vida. E hoje você chegou, já não de hoje, já de um bom tempo, né? Nessa posição que você está. Bem, então essa caminhada sua, começando pela querida Iporá, muito bom ouvir o Iporá, né? E chegar em Roraima, e ali construiu uma família, Deus despertou você para a fé, mas você voltou para o seu estado, né? Aqui para Goiás, radicou em Senador Canedo e se tornou um empresário, um político. Como foi essa caminhada, essa migração? Né? É uma longa história, mas é o seguinte, bispo, eu até me candidatar em 2004 a prefeito de Senador Canedo, então eu era daqueles, arredio mesmo a questão política, né? Eu não gostava que em ambiente de trabalho, na minha empresa ou em casa, ambiente familiar, que se tocasse assunto de política. Eu pedia para mudar de assunto. Na minha cabeça, a questão política era para pessoas que não tinham muito o que fazer, queria se locupletar da coisa pública, então candidatava. Esse era meu pensamento até chegar a candidatar em Senador Canedo, que é uma longa história, não dá para contar aqui toda, mas me despertou, né? Porque através da política eu tive a oportunidade de ampliar o trabalho que a gente já fazia pela empresa na questão social, atender as pessoas, ajudar as pessoas. Então, ali nós tivemos a oportunidade de ajudar milhares e milhares de pessoas e fazer parte da transformação de uma cidade para melhor, como foi em Senador Canedo, né? Então, hoje eu gosto da boa política, pratico a boa política. Está ficando difícil hoje, bispo. Confesso para o senhor que hoje está ficando um pouco difícil a boa política. Nós até, o candidatar, para o senhor ter uma ideia, em 2004, ninguém discutia o que era direita, nem o que era esquerda. Né? Hoje esse radicalismo essa ideologia não era bem cristalizada. Né? Não era em hipótese Mas alguma. eu concordo com você, essa questão que o Brasil vive hoje. Um dia eu ouvi de um político também, mas uma pessoa bem séria como você dizendo o seguinte: o Brasil vive uma crise econômica, uma crise social, não é? Mas essa crise é mais uma crise moral, não é? Começa aí uma crise ética, né? Os valores, o caráter da própria nação, né? Vem mudando muito, vem alterando muito, né? Então é dominada assim por uma falta de ética, uma falta de moral e gera todas as crises, né? A crise econômica, a crise política, a crise social, falta mesmo da ética na política, da moral, né? Homens como você, que é um empreendedor, um empresário, que entra na política por ideal, não é? Por ideal. Às vezes acaba tendo certas exceções, né? Mas a gente precisa, não é? Precisa de pessoas assim. Porque se os bons fugirem, não é aí que a coisa complica mesmo de vez, não é? E você, como cristão, tem uma responsabilidade que Jesus falou como igreja. Vós sois a luz do mundo, não é? E a luz tem que brilhar na escuridão mesmo, né? Como é que tem sido a atuação lá no Senado? Bispo, um parlamentar de primeiro mandato, né, que chega no Senado Federal, como diz lá, alguns chegou para mim quando eu pleiteei trazer a Codevasf para o estado de Goiás, né? E teve um parlamentar goiano, que eu não vou mencionar o nome, ele disse para mim, né, que eu precisava do apoio da bancada goiana, né, para trazer a Codevasf. Disse: olha, senador, o senhor é meio curau ainda, né? Como diz o goiano, curau, está chegando agora, praticamente é impossível levar a Codevasf para o estado de Goiás. E desde que eu engraxava sapatos em Iporá, então fui muito determinado, eu queria tudo fazer do bom e do melhor,
Todos os lugares que eu passei, foi assim como prefeito, senador candidato, como empresário. Então, quero fazer tudo do bom e do melhor. E chegar ao Senado Federal, eu não queria ser mais um, não. Eu queria participar, queria ser, ficar na história também do nosso Estado, né? Fazer a diferença. Então, foi assim quando nós assumimos a primeira comissão que eu presidi no Senado Federal de Ciência e Tecnologia, destravar pautas importantes para o nosso país, em especial para o nosso Estado, banda larga, internet nas escolas, preparar para o 5G. Essas discussões começou conosco lá um senador de primeiro mandato, e depois veio a presidência da Comissão de Assuntos Econômicos. Então, participar das discussões macro do nosso país, isso foi me deu muito poder também de aprender a articular, de ouvir, né, que no início era muito, né, não ouvia muito, não, queria já minha opinião, e embora sempre defendendo minha opinião, porque achava que estava certo, mas não era muito do diálogo, né? E no Senado Federal eu aprendi isso, porque ser presidente de uma comissão, você tem que dialogar com todas as alas, né, todas as ideologias, para poder chegar a aprovar um projeto que é importante para o nosso país, né? Então eu aprendi, né, no Senado Federal a conversar, a dialogar, por isso que a gente conseguiu aprovar esses projetos que eu com a participação nossa, ou com relatoria dela, ou como é o caso mesmo de nossa autoria, que agora está sendo aí aprovado nos próximos dias, a autonomia orçamentária e financeira do Banco Central. Então, foi muito bom para mim. Então, hoje, cresci muito, até mesmo dentro da empresa. Ouvir mais os nossos gerentes, os nossos colaboradores, os diretores, trocar ideia. Então, isso tem me tirado de muito, às vezes até investimentos arriscados que a gente ia fazer. E que antes eu tomava a decisão praticamente sozinho e achava que estava certo, e quando ia ver, o prejuízo era grande, né? Então, hoje, graças a Deus, foi no Senado Federal, contribuindo muito. Não é só nas pautas conservadoras, que isso é obrigação de qualquer cristão, de qualquer brasileiro estar defendendo, mas é a questão macro do nosso país. Isso é importante mesmo. E a pessoa ter uma atuação moderada, que puder relacionar com todas as ideologias, tem um ganho, né? Para o Estado de Goiás, um ganho para o país, fugir do radicalismo. Evidentemente que a sua atuação tem sido assim, muito voltada para essas pautas do Congresso, que é uma casa revisora, não é? E eu acho que o Senado da República, na verdade, ele está devendo muito à nação de não exercer na plenitude o poder que ele tem, não é? A moderar a política do país, questão do judiciário, né? Do executivo. Às vezes há muitas alianças ali que a gente não conhece bem os meandros. Não entende. Você está vivendo lá como é que é isso? Porque se tem maioria em assinaturas de pedido de impeachment, eu praticamente assinei todos, né? E com maioria ampla, né? Então, por que isso não vai para frente, né? Por que para tudo, né? E a CPMI que abre, se discute, alguns ficam em evidência, mas acaba, como diz no jargão popular, vira em pizza, né? Alguma coisa... alguém falou lá, existe alguma coisa podre no reino da Dinamarca, né? Então, no reino do Brasil também, que a gente não sabe o que acontece muito. Mas eu ouvi o presidente do Senado dizendo, ainda que se houvesse 81 assinaturas do senador, até a dele, né? Ele não colocaria em pauta o impeachment de um ministro. Não é bem assim, não é bem assim, porque às vezes fala numa sessão, da maneira às vezes que estão conduzindo ali, até a fala quando é dirigida a ele, mas quando há maioria mesmo absoluta, né, como é a questão da dosimetria, não tem jeito, vai aprovar, vai derrubar o veto do presidente, porque a maioria não depende só dele, ou não depende só do Hugo Mota, vai derrubar. Mas eles têm aquele poder de não pautar. Essa questão de não pautar, vamos pegar aí o momento agora, né? Eu até falava isso agora em Anápolis, que eu estive lá na Pastor Clarimundo, lá em Anápolis, eu dizia o seguinte lá para o pessoal, dizia, olha, a mudança do país é nesse ano. Mas não é porque o Congresso quer, não é porque o Executivo quer e nem o Judiciário, é porque Deus quer. É só nós olharmos, o que Deus fez com o ministro André Mendonça. Então, se nós voltarmos lá atrás, como eu participei daqueles quase 6 meses de agonia do ministro André Mendonça, que o terrivelmente evangélico foi falado aonde? Dentro da nossa igreja aqui, no Campo de Campinas.
certo? Só que chegou um momento, que não vem ao caso agora contar a história toda, que iam trocar o André Mendonça. Não trocaram ele, não foi pela vontade do senador Vanderlan, não foi na época Luiz do Carmo, todos nós ajudamos e tudo. Não foi por isso não, porque Deus já tinha determinado, porque ia chegar esse momento agora. Então, se nós formos olhar agora mesmo, pelo lado espiritual mesmo, era humanamente impossível André Mendonça assumir as duas, né, relatorias mais importantes da República que está fazendo esse reboliço todo. Eu entendo que pode ser mesmo uma ação divina, porque do nada, de repente, isso. Não é? Então, sem que ele fosse cotado para isso. Então, você pega a do INSS, aí vem do Banco Master, e a coisa só está começando. Então, tem tantos políticos, tantas pessoas envolvidas, poderosos envolvidos, que daqui a pouco está todo mundo assustado, né? E a maioria que está envolvida está com medo. Está com medo. Então, por isso que eu acredito, Bispo, que a mudança, é o ano da mudança do nosso país, porque não tem mais para onde ir. Se o senhor pegar a quantidade de emendas parlamentares que foram desviadas, a quantidade na época da Covid, na época que mais a população precisou, bilhões e bilhões foram desviados, né? Lá na Câmara dos Deputados, foi praticamente quase que unanimidade votar a PEC da blindagem. Olha só, blindar, né, um parlamentar ele só pode ser investigado se ele autorizar. O que é isso? Então, merece uma investigação aqueles que votaram favorável. Então, eu disse na época que, graças a Deus, no Senado Federal, nós não deixamos passar nem na CCJ, não passou. Derrubamos na CCJ mesmo essa pouca vergonha, né? Então, ninguém pode estar acima da lei, né? Não pode. Então, nós temos aí avanços sendo feitos, até mesmo vindo do Supremo. Quem diria, pelo trabalho que foi feito contra Flávio Dino, que ele ia tomar uma decisão limitando ganhos do Judiciário. Quem barrou o abuso das emendas parlamentares, daquelas chamadas PICs, foi Flávio Dino, né? Foi ele. Então, todos estavam colocando ele. Então, ele teve coragem de fazer isso, certo? Eu fui até interessante, Bispo, que eu fui esse dia pedir, quando ele fez aquela decisão, porque tem um projeto meu, antes daquela decisão, tudo que ele pôs naquela decisão está no meu projeto, 2 meses antes. Mas eu fui lá parabenizá-lo. Eu até disse para ele na época, ministro, eu não votei no senhor, mas eu vim aqui parabenizar pela sua atitude corajosa de barrar essas emendas, chamadas PIX, transferência direta, que está indo para shows. Eu não sou contra show, não, Bispo. Tem pessoas... Não sou. Mas tem município de 4, 5 mil habitantes que a prioridade não é o hospital, não é o centro cirúrgico, não é comprar equipamentos, era fazer um show, entendeu? Senador, eu vejo então que o Brasil precisa ser passado a limpo. Não é? Em todas as áreas. Em todas as áreas. E você é um parlamentar que está lá para contribuir, como temos tantos outros. Espero que o próximo parlamento, ele seja ainda mais forte no sentido de combater essa corrupção que tomou conta do país. Bem, mas eu quero discutir um pouco sobre a sua... Você é muito lembrado como ex-prefeito senador Canedo, por ter feito uma gestão ali muito honesta, muito exitosa. É possível ser assim mesmo? Fazer um bom governo sem se envolver em corrupção, investir bem os recursos do povo? Primeiro, eu acho que vai muito de berço, né? Cada pessoa, quando ele se propõe a exercer uma função, qualquer cargo que seja, é mesmo, um pastoreio, qualquer coisa. Então, primeiro, ele tem um compromisso com Deus. Primeiro ponto. Certo? Eu vejo muitos, até políticos, colocando como bandeira, não, eu sou honesto. Até parece que isso é virtude, né? Isso é a obrigação de qualquer ser humano. Então, eu não fiz nada mais, nada menos em senador do Canedo do que aplicar bem os recursos com muita firmeza. E pode ser o maior município, pode ser o menor município. Quando você aplica bem os recursos, a população recebe esses benefícios. Eu costumo falar muito isso. Eu tive, né, porque ele faleceu, um grande administrador no estado de Goiás que pegou uma cidade que era o segundo menor PIB do estado de Goiás, que era Jesúpolis,
e transformou numa das cidades prósperas. Ganhou o prêmio Prefeito Sebrae Empreendedor 2 vezes. Em construção de casas proporcional, foi o maior construtor de casas do país proporcional. E era o segundo menor PIB. Construiu o distrito industrial, era uma das boas saúdes que tinha, creche tudo arrumado, escola. Então, por quê? Porque ele tinha o compromisso, primeiro, né, de honrar o cargo que a população confiou nele. E Jesus disse, quem é fiel no pouco, será fiel no muito, né? É verdade. Então, a partir da sua experiência como prefeito, você se colocou na condição de outras candidaturas ao governo, né? E depois o sucesso sendo eleito senador. A sua atuação no Senado, além dessa pauta que você já colocou aí, sua luta incessante ali nessas pautas do Congresso Nacional, você é conhecido como senador municipalista, né? Voltado para ajudar os municípios. Como tem sido essa atuação sua aí? O fato de eu ter sido prefeito. O fato de eu ter sido prefeito, Bispo Aídes, olha, me deu assim, um conhecimento muito grande em saber o que os municípios precisam. Eu fui presidente de associação de municípios da região metropolitana. Nós tínhamos a nossa capital, a cidade a maior, a mais rica, né? Como tinha Aparecida, Senador Canedo, Trindade, mas tinha cidades pequenas, como Goianápolis, Aragoiânia e Abadia, que todas essas cidades hoje são cidades que cresceu e desenvolveu, que não são mais cidades dormitórios. Hoje, cidade dormitória, por incrível que pareça, está sendo Goiânia, não é? Então, essa experiência em saber o que o prefeito precisa, a prefeita, o que o município precisa, independente do tamanho do município, quando o prefeito senta na minha frente que começa a falar, eu já sei o que ele está falando, é realidade. Então, meu mandato é voltado, primeiro, para atender os pequenos municípios, os médios, os grandes municípios, as entidades filantrópicas, o terceiro setor. 40% dos recursos que eu tenho na área da saúde, que é muito, é destinado ao combate ao câncer no estado de Goiás. Então, nós temos uma área voltada, uma atuação voltada, não é só, tá com saúde, não, em todas as áreas. Quando você parte aí para o pequeno produtor, eu tive essa experiência lá, de poder atender os pequenos produtores, melhorar a vida deles em vários programas que nós fizemos ali no município, ou é a fruticultura, ou a piscicultura, ou foi várias frentes de trabalho que nós abrimos, né? É no esporte, é na cultura, é na qualificação profissional. Aí o senhor pega aqui nossos institutos federais do estado de Goiás, são inúmeros, tanto do agro como da indústria, todos eles recebem recursos de oriundo dessas emendas, né? É para mais laboratório, mais sala de aula, mais pesquisa, né? Com a mesma forma, recursos que são destinados ao ensino superior. É importante, e eu gosto de destacar, porque muitas das vezes nós não damos valor ao que nós temos de bom aqui no nosso estado. O senhor pega aqui na área da pesquisa, por exemplo, aqui na igreja, no Campo Nosso, tem a professora Leila, que é referência, né? Mas primeiro ela foi reconhecida através do que ela descobriu para a agricultura, que é um fungo, né? Para trocar aí pelo pesticida e tudo mais, é reconhecido lá fora, depois vem para a imprensa nacional para depois chegar aqui, né? Nós pegamos a Universidade Federal de Goiás, a pesquisa de doenças raras está avançado, né? Logo, logo eu tenho fé em Deus que nós vamos descobrir a cura dessa doença terrível, certo? Então nós temos muita coisa aqui que depende de uma ajuda parlamentar, Isso, às vezes, para alguns pode até dizer, olha, pouca coisa, não, mas ajuda muito. É lógico. Ontem eu estava sábado, aliás, na Missão Vida, lá em Anápolis, que trabalha com recuperando de drogas. Conheço lá. A Missão Vida, fomos lá entregar mais algumas, fazer reunião, entregar. Então é muito, o terceiro setor, pessoal, terceiro setor desafoga os municípios, desafoga o Estado. Quando tem casa de recuperação em todas as áreas que o senhor pegar, a questão do menor, questão da criança, do adolescente, dos deficientes, está tirando essa obrigação, muitas das vezes, pesado para um município ou para um estado. Olha, eu sei, conheço, tenho acompanhado a sua caminhada, né? Tenho tido a honra de ser o seu pastor, posso testemunhar sua seriedade, sua atuação, como você tem procurado ser um político profícuo, né? Na sua atuação em todas as áreas.
e a gente poderia ter aqui 1 hora, 2 horas, não é? Mas eu queria que você deixasse aqui uma última palavra, um legado, uma experiência, uma mensagem de ânimo, de fé para esse povo que está nos acompanhando aí. Bom, primeiramente, eu quero dizer para você que a vida do senador Vanderlan, do engraxate Vanderlan, do empresário Vanderlan, do pai de família, do esposo, é uma história antes de conhecer a Deus e conhecer a Cristo, e uma depois, né? Então, pela misericórdia de Deus, meu casamento foi restaurado há mais de 30 anos atrás, e eu devo muito, e principalmente aqui, na nossa Assembleia de Deus, que eu já dei meu testemunho, posso dizer, né, são os exemplos que a gente tem seguido aí, e o senhor tem sido um exemplo para todos nós. Não é à toa que é essa liderança no estado de Goiás. Então a mensagem que eu deixo é essa, né? Apesar de que tem muitos que acham que o crente não tem que dar opinião política, não tem que participar, certo? E depois vem cobrar que a gente tem um país aí próspero, um país sem corrupção. Tem que participar, tem que dar sugestões, às vezes não é sendo candidato, como eu pensava, né? Mas às vezes é sendo candidato também, que vai contribuir muito. E o país, olha mesmo, esse país é um país rico, é um país próspero. Eu não aceito que falem mal do nosso país, pelo menos se eu estiver perto. País que tem muitas riquezas, é terras raras, é agricultura, é um país que trabalha em pesquisa, ou seja, nós temos muita coisa boa, né? E esse é o ano da mudança, né? Graças a Com Deus. fé em Deus, para melhor. Olha, quero muito agradecer ao senador sua participação e essa palavra da sua vida, a sua experiência de vida. Sobretudo essa mensagem que você deixa finalmente aqui, não é? Uma vida antes de Cristo e outra depois de Cristo. E eu quero firmar nessa palavra aí. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, se transforma completamente, não é? Alguém disse outro dia uma frase, acho que foi Santo Agostinho, que disse que dentro de todo homem existe um vazio. Esse vazio é do tamanho de Deus. Só pode ser preenchido quando Deus entra na vida da pessoa. Mas, na verdade, Deus é muito maior do que o vazio que está no seu coração. Então, que você possa abrir o seu coração de par em par, receba Jesus no seu coração, tenha Deus como Davi colocou um dia o rei Davi. Eu tenho colocado o Senhor na minha frente, Ele está na minha mão direita, eu nunca vacilarei. Firme a sua fé em Deus, trabalhe muito e você será um vencedor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.